Posso chamar então? Ô, pessoal, passa lá e conversa com o pessoal da Getax, hein? Depois, quando a gente for falar das acessórias também, eu vou fazer aqui mais ou menos um resumão do que a ideia que a gente tem com a conexão com essas empresas, tá? Mas daqui a pouquinho o Elos vai falar. Porque agora eu vou chamar minha amiga, pelo amor de Deus. Palestra boa agora, hein? Vou chamar minha amiga aqui para a gente conversar sobre comunicação inspiracional para contadores. Cara, pô, eu fico muito feliz quando o pessoal vem aqui, gostou e tá voltando, né? Ela tá voltando aqui para palestrar para vocês. Também, né? Ela foi no Descomplica, né? Então, isso é bem legal quando a gente encontra pessoas que querem compartilhar o conhecimento junto com vocês. Então, do primeiro sim ao protagonismo profissional, conhecida como Vitória do Sim, transforma contadores em líderes estratégicos, CEO da Conectábil, parceira que está com a gente aqui na Imersão Contábil Contimatic, tá? E, além disso, ela atira com arco e flecha, moleque. Senhoras e senhores, faz muito barulho para Vitória Oliveira! Oh, muito obrigado. Da hora. Já vou contando até seu hobby. Que da hora, né? Já tá expondo aqui a minha vida. Faz parte. Ai, que da hora. Obrigado por você voltar, tá? Sua primeira palestra lá foi um sucesso, foi no Descomplica. E agora eu tenho certeza que a galera vai gostar de saber, porque ela é especialista, pessoal. É especialista em liderança, em gestão de pessoas, professora universitária agora, né? Dando aula ali de gente e gestão, né? E eu acho que vai contribuir muito. Por quê? Porque para o crescimento do seu empreendimento contábil, não é só tecnologia. Lembra que o Maurício de Luca falou? Também tem ali o P de pessoas. E aí vocês precisam conhecer mais sobre liderança, sobre esse aspecto que envolve, de fato, um time de alta performance. Beleza, Vi? É isso. Vamos, então, para cima? Vamos. O palco é todo seu. Fica à vontade aí. Tá tão pesada que tá carregando, é isso? Mas vai dar certo, uma hora vai dar certo. Vai dar bom. Tá bom? Valeu, Obrigada. pessoal. Vi, obrigado. Estamos aqui. Oi, gente, boa tarde de novo. Maurício já me apresentou, eu sou a Vitória. Esquecem tudo que ele falou, que ele gosta de encher a bola de todo mundo que vem aqui. Sabe o que é isso, né? É pra gente gostar e voltar, que é o que ele faz com a gente. Tá dando certo, né? E tá dando certo, tá acontecendo. Bom, eu sou a Vitória, eu sou apaixonada pelo tema gestão de pessoas. Embora seja um tema desafiador, não é fácil, não é nada simples, vocês sabem disso, mas eu sou, de fato, uma pessoa apaixonada por gente, por tecnologia, por tudo que envolve esse nosso novo mercado de trabalho. Hoje eu vou conversar com vocês sobre comunicação, para a gente sair daqui com esse tema como um dos temas prioritários dentro da nossa empresa, para a nossa carreira, porque a comunicação é uma ferramenta muito estratégica. Então, a gente precisa dar atenção para isso. Certo? E como o Maurício já adiantou, eu sou professora, então, como uma boa professora, eu passo lição de casa o tempo inteiro. Então, eu quero papel, caneta na mão, eu vou pedir para vocês anotarem. E aí eu vou pedir para vocês, inclusive, interagirem, porque isso aqui não é uma palestra, é um bate-papo, tá? Eu odeio palestra, eu gosto de bater papo, então eu vou descer aí, vou entregar microfone, estejam preparados. E aí, para começar, eu queria que vocês pensassem quem que é, dentro da empresa que vocês trabalham hoje, aquela pessoa que você fala assim, esse cara é um excelente comunicador. Se eu trabalhasse com o Maurício, eu até poderia usá-lo como exemplo, mas eu quero que você pense lá dentro do seu escritório. Quem que você olha e diz assim... Não, quando você precisar. Ah, tá bom. Então, quem que é aquele bom comunicador? Anota aí o nominho dele, para você não esquecer, que a gente vai pensar bastante nele durante todo esse tempo. E eu gosto de dizer que comunicação, ele não é só, né, uma característica de alguém, nem nada disso. Comunicação hoje é um tema para ser discutido dentro do mundo corporativo. Hoje, 69% das empresas enxergam a comunicação como um ponto focal para o sucesso. E
acreditem ou não, comunicação é um tema desafiador dentro de um escritório com 5 pessoas ou uma grande empresa com 5.000. Ela vai sempre estar ali, né, evidenciando tudo que tem acontecido de bom e de ruim dentro das organizações. Então, a gente não pode negligenciar. Eu estou com um probleminha aqui de comunicação. Não é probleminha, tá? Comunicação faz qualquer problema se tornar gigante se a gente não cuidar. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho melhor sobre comunicação para a gente conseguir colocar em prática. Lembraram já daquele bom comunicador? O que vocês acham que essa pessoa tem de diferente? Por que ela é um bom comunicador ou uma boa comunicadora? Me contem. Boa fluência verbal, é isso? O que mais? Boa apresentação, segurança, empatia, carisma. E aí vocês acham que essa pessoa nasceu assim? Então, por que a gente, às vezes, fala assim? Nossa, ele é um comunicador nato. Né? A gente não usa essa expressão tanto para comunicação quanto para liderança. É um líder nato, é um comunicador nato. Às vezes, a gente tem essa impressão. Por que lá na escola, alguns amavam ir lá na frente, enquanto outros queriam se esconder debaixo da carteira? Quem aqui era da turma que amava falar em público, ir lá na frente, apresentar? Levantem a mão. Gente, pouca gente. E quem era da turma que queria sair correndo? Tinha dor de barriga um dia antes, quando sabia que ia apresentar alguma coisa. Aí a minha pergunta é, mudou? Hoje em dia, se eu pedir para alguém vir aqui, tem gente que vai sair correndo? Teve gente que deixou de ganhar R$200 do coco bambu, porque ficou com vergonha de levantar e falar que estava presente. Então, a comunicação, ela é realmente, às vezes, um calcanhar de Aquiles para quem, de fato, não exerce. Mas a comunicação, ela não é um dom. Na verdade, ela pode até ser, depois eu vou mostrar para vocês. Mas ninguém nasce o super orador, a super postura profissional, igual vocês disseram, com uma super segurança. Então, o que a gente chama de comunicador nato? Né? Por que alguns na escola já vão com facilidade lá na frente e outros não? Eu gosto de pedir para vocês relembrarem o último aniversário de um aninho que vocês foram. Ou do filho de vocês, ou algum recente. Tem que estar fresco na memória. E aí eu queria já dar uma dica. Depois do que eu vou contar aqui para vocês, nunca mais vocês vão no aniversário de um aninho e não pensar em mim. Vocês vão lembrar do que eu estou falando. Por quê? A gente não nasce com uma habilidade. A gente vai desenvolvendo. John Locke, que é um filósofo importante, ele dizia assim, a nossa mente é como uma página em branco, e conforme a gente vai vivendo algumas experiências, a gente vai dando alguns significados. Então, a neurociência diz que a gente vai dando pequenos significados que vão tornando depois a nossa personalidade. O que acontece na hora do aniversário, o bolo de um aninho? Lembrem lá, tá todo mundo em volta da mesa, batendo palma, fazendo festa, sorrindo. A criança, geralmente, ou ela fica feliz, alegre, sorridente com isso, e aí ela pensa assim, olha, estão rindo para mim, estão gostando de mim, né? Eu estou aqui no centro, estão rindo, estão gostando. E ela dá um significado positivo em ser o centro das atenções. Enquanto outras assustam, choram, querem sair correndo, agarra na mãe. O que está acontecendo naquele momento? Ela está dando um outro significado para aquilo. Ela está dizendo, estão rindo de mim. Né? Está acontecendo alguma coisa estranha. Está todo mundo olhando para mim, rindo de mim, não estão gostando de mim. E aí, o que acontece? A gente tem, no mercado de trabalho e na vida, o time dos extrovertidos e dos introvertidos. Não significa que um vai ser bom, o outro não. O que significa é que como já deu um significado positivo para aquilo, vai ter menos dificuldade na exposição, porque ele é para fora. Eu brinco que duas crianças, a gente vê logo de início, assim, se a mãe está dando muito feedback para a criança ficar quieta, fica quieto, menino, não fala agora, você está falando demais, não fale isso para o moço. Geralmente é o extrovertido. Se a mãe está dando feedback para empurrar a criança,
Fala oi, fala por favor, pede para o moço, fala seu nome. Geralmente, ele está tendendo para o introvertido. Não tem bom, não tem ruim, não tem certo, não tem errado. É a forma com que a gente significou e, com o tempo, a gente formou a nossa personalidade. Certo? Quem se identifica com o introvertido, levanta a mão. A grande maioria que disse que tinha dor de barriga para apresentar trabalho que até hoje tem. E os extrovertidos? Os dois podem ser excelentes comunicadores, desde que exerçam isso. Então, comunicação, já começo dizendo para vocês, não é dom. Para com desculpa de falar, eu não sou um comunicador nato, não tem nada disso. Você pode ser um bom comunicador, independente de você ser um extrovertido ou introvertido, desde que você treine. Tudo nessa vida é treino. Combinado? E aí, lembra que eu falei, pode ser dom, eu vou contar para vocês. Dom aqui, para a gente, na comunicação, é domínio, ouvido e mente. Domínio, ouvido e mente. Então, se você conseguir ter domínio, se você conseguir ter ouvido e se você conseguir ter mente, você vai ser um comunicador com dom. E aí, para começar, eu quero que alguém que já ouviu falar do conceito alfa ou beta na comunicação, eu sou um comunicador alfa, eu sou um comunicador beta. Não? Então, eu vou explicar para vocês. A gente tem 2 tipos de pessoas dentro da comunicação hoje. Pessoas que têm uma comunicação alfa e pessoas que têm uma comunicação beta. Para a gente ter domínio da nossa comunicação, a gente precisa se conhecer. Então, hoje eu quero que vocês saiam sabendo se vocês são alfas, se vocês são betas, e aí, de acordo com cada perfil, a gente tem uma estratégia diferente. Eu disse que eu era professora, né, gente? Então, agora a gente vai para um teste. Pega aí papel e caneta na mão. Eu vou fazer uma pergunta, aí tem a alternativa A ou B. Vocês só vão anotar aí a resposta rapidinho. Eu não vou demorar nas perguntas, porque a ideia é que vocês não pensem muito. Então, resposta sincera e o que vier na cabeça, tá bom? Em uma reunião que ninguém chega a acordo nenhum e vira uma bagunça, o que você faz? Letra A. Pega a palavra, organiza a situação e divide as tarefas. Ou B. Pega a palavra, mas tenta facilitar a comunicação de todo mundo, garantindo que todos serão ouvidos. O A, ele pega a situação e fala, deixa eu resolver isso aqui, sem paciência. O B, não, não, todo mundo vai falar, todo mundo vai participar, vamos ouvir todo mundo. Aí, sim, ele toma algum tipo de decisão. A ou B, objetivo, tá? Um A, um B. Próximo. Opa. Quando algum liderado seu, ou algum amigo, algum colega, está explicando muito o inexplicável, você, A, sente uma vontade incontrolável de falar, chega, já entendi, acabou. Ou você deixa ele falar tranquilamente e só depois você estrutura os seus argumentos. A ou B? Interrompe e fala, não, vamos encurtar isso aqui. Sinceridade, hein? Lembrem aí da última vez. Me sinto confortável em posição de falar em público. É sim ou não, tá? E próximo. Costumo me arrepender mais por ter falado ou feito algo, ou por não ter falado ou feito algo. Você vai embora para sua casa depois de um dia de trabalho e coloca a cabeça no travesseiro pensando, não deveria ter dito aquilo, falei demais. Ou você diz assim, eu devia ter falado aquilo, eu queria ter dito aquilo. Sabe, internalizou? A ou B? Características que me descrevem. A, parecer mais agressivo, dificuldade em delegar, cobro demais a mim e aos outros. Ou B, bom relacionamento com a maioria das pessoas, dificuldade para dar feedbacks, esgotamento físico e emocional. A ou B? Foi? Quem teve mais alternativas As? Então, muito prazer, vocês são os nossos alfas. Quem teve mais alternativas Bs?
Maioria, acho que B. São os nossos betas. E o que isso quer dizer? Aqui a gente tem duas imagens. Quem é a nossa imagem que idealiza o nosso alfa é o lobo. Por quê? Porque, geralmente, o alfa, ele é aquela pessoa que, quando chega, já é percebido, ele realmente é mais expansivo, tem mais firmeza nas palavras. Ele, às vezes, parece até ser um pouco agressivo, mas, na verdade, ele só está tentando ser objetivo, só está tentando ser estratégico naquilo. Mas ele, às vezes, é mal interpretado. Nossa, que mal educado, nem deixou eu falar, porque ele já entendeu o que você quis dizer e ele já quer facilitar a vida dele ali. Já o beta, ele é um cara, eu brinco assim, o beta é o legalzão da turma. Lá na sua empresa, tem sempre aquele que está rodeado de gente, que faz uma gracinha, todo mundo gosta. Ele é um cara, geralmente, não necessariamente ele precisa ser esse engraçadinho, mas geralmente tem esse traço dele ser um pouco mais horizontal na comunicação. Ele é aquela pessoa que abraça, né, as pessoas, tem mais empatia, paciência. Geralmente é um chefe um pouco mais bonzinho, né, que ouve, que tem ali um tato um pouco maior. O beta, ele é um cara simbolizado pela coruja, porque, ao mesmo tempo, ele é muito analítico. Então, ele não é que ele é bonzinho, é que ele é estratégico porque ele está fazendo a leitura do negócio, ele está conhecendo quem está do outro lado, ele está dando corda. Então, ele é um cara mais analítico, que presta atenção ali em quem está ao seu redor. Se identificaram? Já sabem quem são certinho? Legal. Então, o que tem de diferença, né, de pontos positivos entre um alfa e um beta? O alfa, ele tem uma comunicação objetiva, que a gente falou, ele se expressa fácil o que ele pensa, né? Então, ele pensa e já fala, por isso que ele se arrepende mais por ter falado alguma coisa. E ele tem uma transparência ali na comunicação. Ele é um cara mais direto, mais transparente. O beta, ele tem uma comunicação mais persuasiva. Como ele é muito analítico, ele sabe também dizer o que a pessoa quer ouvir, então ele tem essa persuasão na comunicação. Ele tem uma comunicação mais horizontal, né? Uma comunicação que tem mais empatia, né? Que tem mais paciência, que abraça. O que o alfa também tem de dificuldade, que é importante vocês saberem. Ele, como é mais objetivo na cabeça dele, ele acaba passando uma impressão de ser uma pessoa mais agressiva. Ele tem uma comunicação muito emocional. Então, se ele está com raiva, vai ser com raiva. Se ele está triste, vai ser com muita tristeza. Ele é sempre muito expressivo, intenso nessa parte emocional. Então, a gente vai ver muita emoção na comunicação dele. E ele tem uma comunicação impositiva. Então, é porque é, quero porque quero. E não... Estou te definindo, né? Estou definindo alguém aqui. É isso aí. Então, é porque é, não tem muita conversa. Já o beta, ele às vezes é difícil de compreender, porque ele quer ser tão gentil que ele fala tanta coisa em cima de tanta coisa que... Sabe quando ele vai dar um feedback mais duro para alguém? A pessoa sai pensando assim, ué, ele está falando uma coisa boa ou ruim? Não entendi, porque ele anda tanto para um lado e para o outro, faz tanto rodeio, que... Às vezes ele passa assim, um pouco de... É difícil compreender. Ele tem também a procrastinação. Por quê? Ele não é um cara de querer dar más notícias. Então, ele vai tentar procrastinar essa conversa difícil. Então, ele fala, amanhã eu converso, hoje ele não estava muito bem para isso. Deixa... Depois alguém... se eu não falar, alguém vai falar, não preciso falar. Então, ele procrastina conversas difíceis. Acaba prejudicando também. Ele tem uma comunicação emocional contrária ao alfa, né? Porque o alfa, ele expressa muito qualquer coisa. O beta, ele tenta ser um pouco mais delicado e filtrar, e ele se expressa bem nas coisas positivas. Nas negativas, ele tende a internalizar um pouco mais. Então, ele sofre um pouco mais sozinho, porque ele não quer impactar as pessoas à sua volta. Não tem certo, não tem errado, não é melhor ser alfa, não é melhor ser beta. O que a gente precisa é compreender o que a gente é, porque, com base nisso, a gente se controla melhor. Por exemplo, eu tenho uma comunicação mais alfa. Então, eu já sei que, às vezes, eu quero falar uma frase, mas tem gente que precisa de um bom dia mais estruturado, tem gente que precisa de um toque físico, de um olho no olho. Então, eu já sei que eu sou alfa e eu tendo a ser um pouco mais fria, objetiva.
E aí, quem está do outro lado, às vezes vê, poxa, que grossa, nem deu bom dia direito, já está pedindo coisa. Então, hoje eu tento... E às vezes eu esqueço, tá, gente? Às vezes eu já vou na lata, porque eu já acordei faz tempo, eu já estou... Gente, não sei o que... Aí, daqui a pouco eu lembro, eu falo, ai, desculpa, bom dia, né? Tudo bem? Como foi? Como você tá? Como foi o fim de semana? Não é natural meu. Eu me esforço. Não vai ser natural para vocês, alfas, mas precisa se esforçar. Porque assim, a gente está falando hoje de comunicação, né? Comunicação inspiracional. É assim que a gente inspira. Não é, é o meu jeito e cada um que queira assim ou não. Não é assim. A gente precisa, de fato, saber qual que é a nossa dificuldade e trabalhar em cima daquilo para ser estratégico, né? No final das contas, o que a gente quer no mundo corporativo? A gente quer alcançar objetivos, ou objetivo de carreira, de promoção, de crescimento, ou como empresário, a gente quer que aumente a receita, lucro. E, no final de contas, a gente precisa ser estratégico, porque... Se tiver que ser fofinho, eu brinco. Se tiver que ser fofinha, eu vou ser fofinha, né? Antes eu falava assim, ai, fulano gosta de chamar atenção. Eu que não vou ficar batendo palma pra gente que gosta de chamar atenção. Hoje em dia eu falo, eu bato sim. Que a pessoa tá entregando resultado e quer chamar atenção, vamos comemorar, vamos mostrar que ela tá entregando. Isso é ter uma comunicação estratégica. Ah, não é eu vou ser falso? Não, poxa, mas se para essa pessoa é importante esse confete, vamos jogar o confete. Entende? Isso é estratégia também. Então, não, a gente tem que deixar, né, aquela mentalidade de que a síndrome de Gabriela, né, nasci assim, cresci assim. Não, gente. A gente precisa ser estratégico. E a nossa comunicação é uma ótima ferramenta para isso. Combinado? Anotaram aí o seu tipo, as suas deficiências? Sempre tem alguma coisinha aqui que eu disse que dói um pouquinho mais na gente. Geralmente é o que a gente precisa melhorar. Então... Eu não sei, o pessoal recebe essa apresentação, gente? Sim, olha lá. Vocês vão receber tudo isso. Isso. Então, lembra do nosso dom? A primeira coisa é a gente ter o domínio. Agora a gente já sabe se a gente é um comunicador alfa ou beta. E agora a gente vai entender também se a gente passa uma imagem correta, porque isso é tão importante quanto... Opa! Para frente. Aí. Tá vendo essa imagem? Agora eu vou até descer aí para ouvir vocês. Vou levar minha água enquanto vocês falam. Eu quero que vocês me falem o que essa imagem está dizendo para vocês. Eu vou dar um contexto para ficar mais fácil. Aqui é um grupo de empresários responsáveis por uma estatal que se envolveu num desastre aqui no Brasil. E aí, neste momento, era uma reunião para definir o que fariam, né, a respeito das vítimas, das famílias das vítimas, e pediram 1 minuto de silêncio pelas vítimas, para começar. E, durante 1 minuto de silêncio, essa foto foi tirada. E aí eu quero que vocês me contem o que vocês veem. Levanta a mão que eu vou mandar microfone. Quem começa? Passa aí para ele, por favor. Meu nome é Luiz Roberto, da RN Gestão Empresarial. Eu percebo ali o cidadão mais velho ali, ele está mais compenetrado, que ele sentiu realmente o baque daquela situação. Aquele que está com aquele olhar assim para cima, parece que não foi com ele, né? Então, essas duas percepções que eu... Quem mais vê alguma coisa diferente? Eu vou levar para ela, já volto aqui no senhor, hein? Tudo bom, meu nome é Paola. Bom, eu não acompanhei, né? Mas, vendo a imagem, eu tenho uma imagem contrária da dele. Para mim, parece que ele está fazendo outra coisa, além do que ele deve, né, de prestar atenção naquele momento. Parece que ele está, sei lá, está mexendo nos papéis, escrevendo alguma coisa e não está ligando muito para o que está acontecendo. E aí isso acaba trazendo uma imagem de desprezo para o momento, né? Pelo menos para mim é isso que parece. Boa, obrigada. Senhor. A minha impressão é parecida com a dela. Tem algumas coisas que tem tipo ritual. Você espera algum comportamento da pessoa, esse tipo de coisa. E, tipo assim, 1 minuto de silêncio, as pessoas ficam de pé. Né? Pode até estar olhando para cima, porque a mulher ali com a mão para trás, mas 1 minuto de silêncio, as pessoas ficam de pé. Boa. Espera que alguém tinha me chamado aqui. Já vou. Eu concordo
com a maioria, mas eu vi ali que é um momento de reverência, que é um momento de um minuto de silêncio, onde você reverencia as vítimas pelo o fato e a família, né? E ali, possivelmente, foi uma questão até cultural, porque em algumas culturas não se levanta em minuto ou outras se levantam, outras ficam de pé. Então, assim, necessariamente na foto é difícil, talvez, incriminar o senhor que está sentado, que é o único que está diferente ali, né? Agora eu quero quem... Já cansei de discutir o senhor sentado. Alguém tem outras perspectivas? Quem ia falar aqui desse lado? Tem? Já volta aqui. Por favor, deixa eu largar minha água por aqui. Eu observei o senhor do lado do que está sentado, que está com a mão encostada na mesa. Parece que ele não está pensando, está fugindo dali. Parece que ele está pensando em outra coisa. Porque uns estão em pés, com as mãos para frente, o outro sentado, e ele está na mesa, olhando para o nada. Parece que está pensando, nem está ali no mesmo lugar que todo mundo. Eu acho que mostrou tipo um pouco de falta de respeito, assim. Tá. Obrigada. Aqui, ó, para esse lado agora. Vai, mais umas 2, 3 pessoas. Aqui, eu vou daqui na frente, que ela já tinha me... Eu vi, no caso do senhor sentado, que dá a impressão também que não está nem aí, continua fazendo o que estava fazendo antes, e o do lado está curioso, lendo alguma coisa do outro. Na minha mente é isso. Boa, gostei. Aqui atrás, ó. O que eu percebo de diferente, a primeira senhora aqui, apesar que ela está fazendo uma posição de respeito, mão para trás, mas ela está com um ar de que só estou cumprindo o protocolo, não estou nem aí, sou indiferente a isso, não é problema meu. E o senhor do lado dela também, cumprindo o protocolo, ele deve estar pensando na vida dele, se o churrasco que ele vai fazer, alguma coisa assim. Ele não está preocupado com as vítimas, ele está com uma postura de arrogância, ele só está fazendo um peso ali. É a impressão que dá. Os que estão mais de cabeça baixa, você percebe que tem o sentimento mesmo, né? Ou seja, o sentimento de pesar. Boa, obrigada. Tem mais 2 pessoas. Você, né, de vinho, aqui atrás. Passa para ela aqui primeiro. E depois o rapaz. E aí eu volto para cá, gente, senão a gente não termina. Primeiramente, boa tarde a todos. Um ponto que me chamou muita atenção foi em relação ao olhar de todos eles. Porque, geralmente, por mais que eles estejam ali representando uma empresa, quando a gente se comove com a dor do outro, a gente se sente constrangida. Então, a tendência é sempre olhar para baixo. E o olhar deles estão muito dispersos. E tanto que é um ponto que eu fiquei analisando, que eles cada um está olhando para uma direção diferente. Foi só isso que eu queria pontuar. Obrigada. O rapaz aqui. Enquanto isso, o pessoal também consegue comentar, né, gente? Quem está assistindo online? Não, é só um comentário. Tem duas pessoas lá no fundo discutindo, creio eu. Muito bom. A mulher e um cara. Sempre bom um analítico que enxerga ali outras coisas. Gente, eu acho que eu já dei essa palestra com esse mesmo slide mais de 10 vezes. Pelo menos umas 10 vezes. E toda vez eu escuto coisas diferentes. Sempre tem as mesmas que se repetem, mas sempre tem coisas muito diferentes. Por exemplo, coisas que vocês não disseram e eu já ouvi. Eu já ouvi que a única que está dando alguma importância é a mulher, o restante não está nem aí. Eu já ouvi que o senhor que está sentado, provavelmente ele pode ter algum problema de mobilidade, e aí ele não pôde levantar. Mas eu também já ouvi que ele está com a mãozinha assim porque ele está olhando alguma coisa no celular, enquanto as coisas acontecem. O que mais que eu já ouvi? Está orando, isso já ouvi também, que ele poderia estar orando. O que mais? O outro ali, vocês disseram... Essa eu não tinha ouvido ainda, né? Que ele pode estar lendo alguma coisa do lado, xeretando do outro. Então, tem vários... Enfim, várias imaginações aqui. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa postura... Mesmo que a gente esteja no meio de um minuto de silêncio, onde ninguém está dizendo nada, a nossa postura grita, né? Não fala, ela grita. Então, é muito importante que a gente tenha o domínio também da nossa atitude durante
a comunicação. Então, a comunicação ela acontece eu falando ou eu ficando quieta. A minha imagem, ela diz muito. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Olha, às vezes, a gente, inclusive, interpreta essa imagem de acordo com a nossa história, de acordo com a nossa vivência. Geralmente, as pessoas mais jovens acham que esse senhor está tendo falta de respeito. As mais velhas conseguem pensar em mobilidade. Então, tudo vai mudando. É de acordo com a minha experiência, com a minha vivência, com aquilo que eu acredito, com o que eu tenho de valor, que eu vou julgando. Geralmente, as mulheres defendem a mulher e dizem, não, ela está com a postura correta para 1 minuto de silêncio, enquanto os demais não. Então, tudo vai de acordo com o que a gente, de fato, também tem na nossa cabeça. A comunicação, ela é também a forma com que o outro absorve, né, com que o outro entende. Então, não existe, né, aquilo lá, não, eu sou assim, não foi isso que eu quis dizer, mas foi isso que a pessoa entendeu. E o que ela entendeu também é responsabilidade de você que comunicou. Então, não, eu tenho responsabilidade pelo que eu falo. O que ela entendeu é o problema dela. Não é assim que funciona na prática, a gente já sabe disso. Então, a gente precisa, de fato, prestar atenção no nosso posicionamento no dia a dia. O que a minha imagem está dizendo para a pessoa? Eu falo que aqui a gente exige qualidade, entrega, excelência, mas a minha imagem está dizendo isso, de que eu sou uma pessoa que cobra excelência, que cobra qualidade? Então, a gente precisa, de fato, prestar atenção na linguagem, né, que não é verbal. Até porque 30% é verbal, o restante é o que a gente não fala, é aquilo que não sai da nossa boca, certo? Então, a gente precisa cuidar da nossa imagem, daquilo que a gente quer passar, da nossa postura, da forma com que a gente conversa, interage no dia a dia dentro das nossas relações de trabalho. Então, a partir do momento, né, até agora, a gente já passou pelo D do nosso dom aqui. Domínio, né? A partir do momento que eu sei se eu sou alfa, se eu sou beta, qual que é a minha qualidade, qual é o meu desafio e como que é a minha imagem, o que a minha imagem está passando para alguém, a gente vai para o ouvido. Uma comunicação, né? Para eu ter o dom da comunicação, eu preciso ter um bom ouvido. Eu preciso saber, de fato, entender quem está do outro lado. Prestar atenção nas pessoas com quais eu me comunico no dia a dia. E aí isso vai me tornar alguém melhor dentro da comunicação. E aí eu quero abrir aspas e pedir licença de vocês para falar sobre a comunicação que não é tranquila de fazer, que é a comunicação do feedback. Principalmente quando ele é um feedback mais duro. E dentro dos nossos escritórios, das nossas empresas, o feedback é uma das armas mais poderosas dentro da comunicação. E a gente precisa fazer. O alfa tende a dar com mais facilidade, porque, lembra, ele tem uma comunicação emocional, explosiva. Então, ele pensou, ele fala. O beta tem um pouquinho mais de dificuldade, porque ele tenta procrastinar. Mas o que é mais importante na hora de dar esse feedback, além de eu saber qual é a minha forma, né, de me comunicar? É eu saber como a cabeça do outro funciona. E aí isso ajuda eu regular a minha comunicação. Então, eu gosto dessa frase que diz assim, feedback às vezes dói, mas sara. E sara é o nome dessa escadinha que todo mundo aqui passa quando recebe um feedback mais duro. Eu brinco assim, quem tem mente, quem tem cérebro, passa por isso. Então, não adianta vocês já começarem me falando, não, eu não passo por raiva, não, eu vou direto para a aceitação. Não adianta, porque todo mundo que tem cérebro passa por todas essas fases, por todos os degraus. Vamos lá, o primeiro degrau é da surpresa. Quando eu recebo um feedback mais duro, eu fico surpreso, porque eu não estava esperando, de fato, ou eu não queria esperar, às vezes eu até estou, mas eu não queria. Então, a mente já fala assim, ué, por que essa pessoa está falando isso para mim? Não, por que ela está... Que estranho, está falando isso para mim. Então, essa é a nossa mente trabalhando no degrau da surpresa. Depois, a gente vai para a raiva, que é aquele momento que a cara esquenta, sabe? A bochecha pega fogo. E aí, os alfas já querem vomitar e falam, e você? E fulano? Gente, isso aqui serve para relacionamento, tá? Sabe quando você está na mesa de jantar, aí um está mexendo no celular. Aí você fala, sai do celular. Aí a pessoa responde assim, ué, mas você estava no celular até agora, eu não falei nada. Esse é um sintoma de que aquela pessoa parou na raiva. O e você, e o fulano.
sintoma de raiva, tá, gente? Então, mas eu não paro na raiva. Para sim. Depois a gente vai para o degrau da resistência, que eu diria que é a negação. É aquele momento que a gente começa a falar assim: não, mas eu não fiz isso, não, do jeito que a pessoa está falando. Às vezes a gente até fala, verbaliza isso para a pessoa: não, mas não foi desse jeito, mas eu não quis dizer isso, mas eu não falei aquilo. Às vezes não é nem para outra pessoa, mas às vezes a gente fica na negação dentro da gente mesmo, no sentido de: eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu falei aquilo. Isso acontece, significa que a gente está no degrau da negação. Por fim, a gente vai para o degrau que é o melhor da gente chegar, que é a aceitação. É o momento que a gente pega aquele feedback, que eu brinco que todo feedback é um presente, então a gente pega aquele presente e veste ele, e usa, e fala: ok, entendi, vou aderir. E o último, né, quando a gente está já saindo da escada, a gente chama de help, de ajuda, que é onde a gente vai buscar mesmo formas de colocar aquele feedback em prática. Então, todo mundo que tem cérebro passa por cada um desses. Qual que é a diferença? A gente, dependendo da nossa personalidade, a gente fica emperrado em um degrau específico. Então, eu, por exemplo, fico muito na negação. Eu fico assim: não foi assim, não falei isso, não foi desse jeito. Ou eu fico: meu Deus, eu não acredito que eu errei nisso, não é possível. Eu fico na negação. Mas aí eu quero saber de vocês. Quem fica na surpresa, levanta a mão. Não, todo mundo passa rapidinho pela surpresa. E na raiva? Temos algumas pessoas parando na raiva. E na negação? Muita gente na negação. E os anjos perfeitos que vão direto para o céu e já vão na aceitação? Levanta a mão, que eu quero saber. Provavelmente é alfa, que o alfa é mais convencido. Mas que bom. O meu objetivo é chegar lá, tá? Eu estudo comunicação para isso. E, por fim, a gente vai para a ajuda, que aí já é um segundo passo. Então, gente, toda vez que a gente tiver pegando fogo na bochecha, lembra, eu estou na raiva, eu preciso sair desse degrau, eu preciso ir lá para a aceitação. O objetivo da gente dar um feedback duro, da gente ter uma conversa, às vezes, difícil, isso vai acontecer dentro das empresas sempre. Acontece e tem que acontecer, porque é isso que mantém a nossa empresa saudável, de pé. Toda vez que a gente sentir esses sintomas, lembrem qual degrau tem esse sintoma e fala: não posso ficar parado aqui, não, tem que ir lá para cima. Quando aquele cliente chato falar aquele monte de coisa e a gente tiver vontade de responder, fala: não, isso aqui é a raiva. Estou com raiva, eu preciso sarar, olhar para esse feedback, ver o que serve, o que dá para utilizar. Porque esse feedback é que nem um presente, gente. Tem presente que a gente vai achar lindo, vai amar. Tem presente que é exatamente o que a gente queria. E tem presente que a gente vai olhar e vai falar assim: meu Deus do céu, de onde que a pessoa tirou esse presente para mim? Mas, no final das contas, o que importa é a gente usa aquilo que a gente realmente acha que faz sentido. E o restante a gente só agradece, porque presente a gente agradece, tá, gente? Então, toda vez que vocês tiverem um feedback, uma conversa mais dura, mais difícil, agradeça, porque em algum momento ela vai fazer sentido para vocês. Então, a partir do momento que a gente sabe onde o outro fica, porque isso é fácil também saber. Eu quero, inclusive, dar uma lição de casa, já anota aí. Vocês vão dar um feedback, sabe os betas estão procrastinando algum nesse momento, com certeza. Os alfas já deram e deram errado, então agora vão dar de um jeito correto. Mas deem feedbacks ou tenham essas conversas difíceis e analisem onde a outra pessoa está. Geralmente, aquela pessoa, sabe que você começa a falar e parece que ela não está te ouvindo? Ela parou no degrau da surpresa. Quando isso acontece, o que a gente faz? A gente para por ali, porque ela já não vai ouvir, e fala: olha, pensa um pouquinho, amanhã a gente continua essa conversa, vai repartindo, chance maior dela absorver. Quem para no degrau da raiva? Eu disse aqui, geralmente é aquela pessoa que fala: mas e fulano? Mas todo mundo faz. Essas pessoas, o que a gente faz? Quando a gente for dar esse tipo de feedback, a gente tem que levar ela para um lugar mais estratégico. Então, por exemplo, eu não vou sentar numa sala de reunião formal, já, né, com todo aquele peso emocional, já que ela fica na raiva. Eu levo ela para a copa. Vamos tomar um café? Aí você conversa, você já pega ela um pouco mais desconcertada, né? Ela já não está armada para aquilo. Então, a gente leva para um ambiente, a gente usa palavras mais brandas. Então, a gente tenta evitar julgamentos, a gente tenta ter uma comunicação um pouco mais menos formal,
para que ela não se sinta agredida, porque quem fica na raiva, geralmente ele está se sentindo agredido. Por isso que ele responde, que ele resmunga, que ele pega fogo. Então, se eu posso amenizar essa situação, eu faço isso. Quem fica na negação? Quando eu vou conversar com alguém que fica na negação, eu tenho que levar dados, números, porque essa pessoa ela vai achar justificativa. Não, mas isso só aconteceu porque tal coisa aconteceu. Não, não foi bem assim. Aí você vai dizer, foi bem assim sim, olha aqui, ó. Você fez isso naquele dia, esse é o fato, esse é o número. Então, a gente tem que levar dados, porque daí essa pessoa ela fica numa posição que ela não consegue argumentar. E, no final de contas, tudo que a gente quer com uma conversa difícil é alcançar um determinado objetivo, que é que essa pessoa corra dentro dessa escada. Não que ela fique parado, emperrado naquele degrau. Então, é importante a gente saber como o outro se comporta e a gente ajusta a nossa comunicação, assim como a gente também. A gente sabe onde a gente para, então a gente se autorregula no dia a dia. Certo? Todo mundo junto comigo até aqui? Alguém consegue me falar quanto eu tenho de tempo? Porque eu acho que eu estou falando bastante. Cadê? Pode fazer uma pergunta, sim? Espera aí, fala no microfone por conta do pessoal online. Esse processo é um processo parecido com o do luto, né? Muito parecido com o do luto. É o modus operandi do nosso cérebro. Exatamente. Mais alguém? Não tá, viu? Não tá. Gente, eu vou passar um vídeo para vocês. O que eu quero que vocês façam? Só um segundo. Vocês vão assistir esse vídeo e aí eu quero que vocês peguem os principais pontos de comunicação que acontecem ali. Essa mulher ela é maravilhosa. Então, eu quero que vocês prestem atenção. É um trecho bem curtinho. O que vocês acham que teve ali de desafio dentro da comunicação? Você queria perguntar, certo? Quer perguntar antes do vídeo? Olá, parabéns pela palestra até agora, pela bate-papo. Eu tenho muita dificuldade de, às vezes, eu penso alguma coisa e já quero falar para a pessoa. Exemplo, se a pessoa é desorganizada, eu já vou falar, você precisa me passar alguma tarefa dessa forma. E aí eu não consigo segurar. E, às vezes, quando eu falo, eu sou muito... Não, eu acho que eu machuco a pessoa. Como que eu melhoro isso? Exatamente a sua fragilidade. É exercício. Alguém vai me falar alguma coisa, eu sinto aquela vontade de... Eu respiro, eu deixo a pessoa concluir, e aí eu me posiciono. Porque daí eu faço isso de uma forma mais conveniente, digamos assim. Quando eu interrompo, é até uma falta de respeito com o outro. Mas o que é bom? Sabe essas pessoas que falam muito, discursam muito? Às vezes elas precisam de um bom feedback. Então, deixa ela falar, termina, fala o que você gostaria de falar e dá esse toque para ela. Olha, você poderia ter falado isso em 30 segundos. Não precisa ficar explicando tanto. Das próximas, tenta abreviar um pouco, que às vezes funciona. Então, a gente precisa também dar o feedback para o outro, tá? Quando a comunicação não estiver funcional. Vamos para o vídeo? Qual que era a lição mesmo? Observar pontos ali de desafios na comunicação. Vamos lá. Opa! Se vocês conseguirem ajudar por aí. Lugar de gente feliz? Diz, aqui é lugar de gente feliz. Então, eu falo assim, eu não gosto de coisas que me infelicitam. E eu não quero ser uma juíza que cause infelicidade para os outros. Qual o nome do seu pai? Florival. Florival? Rocha. E ele teve 7, então? 7 filhos. Você e mais 6 irmãos. A Carminha era a queridinha do papai? Também, se fosse, eu não falaria, porque tem 6... Ei, mineirice! Estou aprendendo, porque, na verdade, Pedro, eu queria ser mineira, mas eu sou geraizeira, e você sabe que são duas completamente diferentes. Principalmente, quais são as diferenças? Não, mineiro toma a banana do macaco, deixa o macaco satisfeito, agradecido e devendo favor com uma facilidade impressionante. O geraizeiro briga com o macaco quando o macaco pega a banana dele. Quer dizer, o Gerais é o descampado, é o grande sertão. A Minas é das sombras, né, das minas. Isso, claro, sem nenhum fatalismo geopolítico, mas é claro que isto orientou. Eu falo assim, mineiro, e eu moro em Belo Horizonte, adoro BH e, né, quero ficar lá para sempre, mas
O mineiro tem uma coisa maravilhosa. Ele fala assim, passa lá em casa, passo lá mais tarde. Quem convida não deseja, quem aceita não acredita, não tem erro, esse encontro não acontece e ninguém fica com raiva. A boba aqui faz isso. Convida só quem gosta e aí fica lá esperando com o seu bolinho. A pessoa não aparece e aí eu fico de mal. Por que não apareceu? É porque me deu cano. E essa expressão que tem nos Gerais, fala mais que pobre na chuva. Adoro essa expressão. Não, e o mineiro tem outro melhor, né? Como diz o outro, ninguém sabe quem é o outro, nunca dá processo. Porque não foi você que disse. Quem disse foi o outro. Disse o outro. Agora ninguém sabe quem é o outro. Opa, meu Deus, eu destruindo, ninguém me convida mais. Gente, essa mulher tem muita técnica. Nesse pouquinho tempo deu para perceber algumas. Eu queria que vocês me contassem. Bom humor. O que mais? Raciocínio rápido. E que parte que foi o raciocínio rápido? Quando ela falou do ditado dele, né? Ela inverteu o ditado dele. Ele fez um ditado que hoje em dia não se cabe, né? Não se cabe mais aquele tipo de expressão. E ela, de forma muito educada, ela não corrigiu ele. Ela não disse assim, é ruim esse ditado. Não, ela falou, eu tenho um melhor. E aí ela sobrepôs aquilo que ele falou para depois não aparecer como se ela tivesse falado. O que mais? Ela desviou o assunto. Inclusive, quando ele pergunta se ela é a queridinha do pai dela. Gente, ela tem irmãos. Como é que ela vai responder uma pergunta dessa? Então, ela vai desviando ali e vai conduzindo, né? O senhor Paulo falou do bom humor. O bom humor dela, né? O fato dela conseguir sorrir, contar a piada, trazer um pouco da alma dela ali para a comunicação, isso é muito legal. Perceberam que quando ela vai contar aquela história do mineiro, ela acelera? A comunicação dela não é a mesma coisa do começo ao fim. Ela faz pausas, às vezes, e às vezes ela acelera. Aquilo é uma técnica de oratória. Então, quando eu vou contar, abrir um parênteses no meio, geralmente eu falo um pouco mais rápido para a pessoa entender que não faz parte do todo, é só um parênteses que eu estou dizendo. Mais alguma coisa? Muito bom no ping-pong. Ou seja, você pode perceber que ela presta atenção no outro. O ouvido dela é muito bom. Para ela conseguir sair daquelas situações, para ela conseguir dar rumo para a comunicação, ela ouve muito bem. Não é que ela sai e fala uma coisa completamente contrária. Ela escuta e, com base no que ela escutou, ela consegue dar aquela volta. Então, ela é realmente um case. Depois assistam a entrevista inteira com essa percepção de comunicação, tá? Então, eu não quero entrar em nenhum outro fato. É só a comunicação aqui que é importante e acaba sendo também uma inspiração. Exatamente, porque ela foi preparada, né, para a comunicação. É técnica, de novo, né, não é nato. Talvez não seja aquilo que a gente chama, né, é da personalidade dela. Mas aquilo ali é treino. É treino, é estudo, é técnica. Bem mais... exatamente, por isso ela estava num programa de entretenimento, de comunicação. Você, de forma estratégica, vai lá e se prepara para aquilo. Então, todo mundo aqui... Lembra o pessoal que lá no começo disse que teria dor de barriga se tivesse que subir aqui para falar alguma coisa? Vai treinar, vai melhorar e vai fazer. Vai lembrar dessa mulher, da diferença que é no dia a dia do trabalho versus na entrevista. E vai lembrar que todo mundo aqui pode, todo mundo aqui tem potencial. E, gente, em último caso, eu não entendo quem é o outro, eu não sei que degrau ele para, eu utilizo perguntas. Né? Então, se eu quero conhecer o outro, eu já levo perguntas, eu já começo a interagir com ele para ir treinando o meu ouvido a entender o outro. Pergunta. Fala no microfone por conta de quem está em casa. Obrigada. Tem algum... deve existir, com certeza, curso para poder a gente meio que... Quem é a pessoa mais tímida para falar em público? Deve ter, né? Tem mentoria, tem curso, tem bastante coisa por aí. Eu vou abrir um momento jabá. A Conectábil tem uma área de educação que tem curso de comunicação, tem mentoria. Importante. Então, depois procura a gente lá que a gente te ajuda. Tá bom. Me ajuda aqui, antes que eu faça uma bagunça. Gente, por fim, que eu já estou evoluída aqui no meu tempo,
a gente tem a mente do nosso dom, né? E o que é a mente? Antes de eu explicar para vocês esse processo de mente, eu quero contar uma história. Quem aqui já ouviu falar de gift work? Levanta a mão. Poucas pessoas. Se vocês já viram outras palestras ou me acompanham por aí, já ouviram, mas gift work é um termo que a GPTW, que é aquela empresa que nomeia as melhores empresas para se trabalhar, ela criou esse termo que chama gift work. Na tradução seria presente de trabalho, para dizer assim, sabe aquilo que não é salário monetário, que a gente chama de salário emocional? Isso é um gift work. E aí eu estava no meio de um treinamento só para liderança e eu estava dizendo assim para os líderes, gente, precisa praticar gift work no trabalho de vocês, através de pequenas coisas que não custam nada, mas têm um alto valor, como, por exemplo, um elogio. Quem aqui não gosta de ganhar um elogio, né? Um feedback positivo de um cliente, né? Um elogio de alguém que está com a gente no dia a dia. Aí um líder levantou a mão e falou assim, Vitória, você me desculpa, mas eu não concordo. Porque eu acho que as pessoas precisam fazer um bom trabalho porque elas são pagas para isso. E aí eu vou ficar elogiando o trabalho bom dos outros? Ele não faz mais do que a obrigação deles. Eu ouvi, entendi o ponto, mas, gente, nosso cérebro ele tem sistema de recompensa. Então, a gente precisa, de fato, enfatizar aquilo que está legal para aquela pessoa querer repetir. E é assim que a gente incentiva. Não é porque a Vitória falou. Não, isso é ciência. É a forma com que a nossa cabeça funciona. Enfim, eu não convenci muito essa pessoa. Passaram-se, sei lá, uns 15 dias, ele me mandou um e-mail assim, Vitória, consegui. Dei o meu primeiro gift work. Vídeo abaixo. Deu até um gelo no coração, o vídeo abaixo. E aí, eu vou resumir para vocês. Um funcionário dele, um colaborador dele, recebeu um feedback de um cliente muito legal. E aí o próprio colaborador enviou para ele, que é o chefe dele, e falou assim, olha, chefe, recebi um elogio. Aí ele respondeu para o cara assim, ô cabra bom. Aí eu pensei, é isso, não, mas tá certo. Pensa assim, alguém que nunca teve um elogio, porque o chefe não concordava em elogiar. Recebeu um ô cabra bom, ele pensa assim, yes, eu sou o cabra bom do meu chefe. Ele já sai diferente naquele dia. Então, é um bom começo. Gente, o que eu acabei de fazer com vocês é mostrar uma técnica, que essa história é real, mas estou mostrando uma técnica para vocês de comunicação, que é, eu começo com uma pergunta, eu perguntei assim para vocês, alguém já ouviu falar de gift work? Vocês levantaram a mão. Aí eu contei uma história para vocês. E aí vocês acompanharam a minha história. E no final eu disse o conteúdo que era. Todo mundo que tem mente, que tem cérebro, tem sistema de recompensa. Então isso é científico. Eu dei uma informação para vocês, que é o conteúdo. Então, quando eu quero, de fato, fazer com que as pessoas acompanhem aquilo que eu estou dizendo, eu uso PHC. Pergunta, história, conteúdo. E durante a palestra eu fiz isso várias e várias vezes, para tentar deixar vocês com menos sono pós-almoço, para fazer o minimamente com que vocês me acompanhassem. Então, quando vocês forem construir um discurso para cliente, um discurso para o time de vocês, uma reunião, tentem estruturar com PHC, porque é mais fácil de você ser ouvido sem cansar. E aí, o que acontece? A pergunta ela abre o nosso cérebro, então ela te faz pensar no tema, e aí já te coloca no caminho da comunicação. A história, ela motiva, porque você quer saber o final, você quer saber o que aconteceu. E o conteúdo, ele ensina. Então, assim, a gente consegue se comunicar melhor no dia a dia. E aí, uma dica aqui, galera. O prolixo vai para o lixo. É forte essa frase, mas é verdade. Ninguém suporta ouvir prolixo. Ninguém suporta ouvir aquela pessoa que fala e repete, fala e repete. E, às vezes, a gente tende a ser, mesmo que, eu não sou, mas se eu estiver nervoso, eu acabo sendo, a gente tem que se policiar. E a gente tem que, de fato, ser mais objetivo na comunicação. Então, vocês ouviram várias coisas aqui hoje. Absorvam isso e criem os discursos de vocês com base no que a gente disse, no que a gente falou, para vocês exercitarem isso e deixarem de ser prolixo. Porque o prolixo começa a falar e aí, quando vê, a gente já foi, nossa mente já saiu. O que acontece? Tudo que ele falou vai para o lixo, porque a gente não prestou atenção. Então, façam esse compromisso comigo. Vocês estão no caderno, anotem.
o prolixo vai para o lixo. E toda vez, treinem nos áudios, sabe? Você está mandando áudio de mais de 1 minuto? Exclui, grava de novo, fala, agora eu vou fazer em 30 segundos falando a mesma coisa. Gente, isso é poderosíssimo. E dá para ser mais objetivo e ter clareza na comunicação. Então, treinem principalmente nesses áudios, que ajuda. E no dia a dia, a gente automaticamente já vai editar o que a gente vai falar na própria cabeça. Certo? E, por fim, gente, qual é o objetivo da nossa comunicação estratégica que a gente falou tanto aqui? Primeiro de tudo para os nossos subordinados, a gente precisa inspirar. A minha comunicação, ela só é estratégica se eu estiver inspirando quem está abaixo de mim. Para os meus pares, eu preciso gerar valor. Se eu não estiver gerando valor, a minha comunicação não é estratégica. E para quem está acima de mim, para os meus líderes, para os meus chefes, os meus parceiros, eu preciso passar confiança. Então, se não for para inspirar, entregar valor ou passar confiança, não abra a boca. Agora, se você está numa reunião, você precisa passar tudo isso. Aliás, até quando a gente não abre a boca, a gente está passando alguma coisa, que pode ser totalmente o contrário disso. Então, o meu conselho para vocês é: treinem. Mas, sabe, se você é aquela pessoa que geralmente o chefe diz assim, alguém quer falar e você não fala nada, você está falando muita coisa sem falar. Então, a partir de hoje, levanta a mão, faça uma pergunta. Já vá com um tema na cabeça. Quando perguntarem se alguém quer falar, eu vou levantar a mão e eu vou me expor sim. Hoje, várias pessoas conseguiram levantar a mão e participar. Isso é treino. E a gente, gente foi bom, né? E a gente, que eu gosto muito de gente, então repito. A gente só aprende treinando. E o nosso cérebro, ele não sabe o que é verdade, o que é sério, o que não é. Ele não sabe o que é realidade, o que não é. Então, treinem até quando vocês estiverem sozinhos. Imaginem vocês num palco, falando. Você tem um trabalho para entregar amanhã, você tem uma apresentação para um cliente importante. Treinem no cérebro mesmo, na mente. Então, eu vou chegar, eu vou falar isso. Quando ele perguntar tal coisa, eu vou responder isso. Porque o cérebro, ele vai se acostumando. E aí, quando for de verdade, vai ter menos dor na barriga, menos aceleração no coração, porque o cérebro foi treinando para isso. O nosso dom aqui, gente, é treino. Então, a gente vai sair daqui dizendo que a gente tem, sim, o dom da comunicação. E a gente precisa inspirar as pessoas, porque elas podem até esquecer o que a gente fala, mas o que a gente fez por elas, mas elas nunca vão esquecer aquilo que elas sentiram. E comunicação é fazer o outro sentir. Eu espero que vocês saiam daqui. Tá apagado ali, mas está escrito: o sim muda tudo. Eu acredito muito que quando a gente diz sim para alguma coisa, muda completamente a nossa vida, a nossa história. Eu quero que vocês saiam daqui dando um sim para a comunicação de vocês, que pode ser uma excelente estratégia de mudança, de fato, na carreira profissional de todo mundo aqui. Obrigada. Obrigada, gente. Ficou sem microfone. Agora sim. Pessoal, que palestra maravilhosa. Gritem, cadê o show da Vitória? Ela merece, né? Foi show! Obrigada. Sem ensaiado, mas você merece. Pessoal, já queria aproveitar e perguntar quem aí do online tem pergunta para a Vitória. Amandinha tem pergunta? Pode mandar. Boa tarde, pessoal. Quem perguntou foi a Michie Ozaki. Ela colocou assim: Vitória, a pessoa é sempre 100% alfa ou beta, ou seria possível ser ter um pouquinho de cada perfil também? Essa pergunta sempre fazem. Geralmente, na essência, a gente é sempre um. Tá? Isso não tem como ser híbrido, não tem como ser o bi do alfa-beta, não existe. A gente é sempre um. O que acontece é que, eu brinco, né? Hoje eu sou uma alfa medicada. O que isso significa? Quando eu entendi as minhas fraquezas, eu fui treinando os meus pontos fracos para deixar de existir. E aí, não é que eles deixam de existir, mas eu brinco que é igual um leão que a gente coloca dentro da sala junto com a gente. Ele está lá,
mas você está olhando ele. Então você fala, você fica aí, leãozinho, você não vai para fora, eu estou te vendo. Então a gente controla tanto que em algum momento a gente até se sente confuso. Ué, mas será que eu sou alfa mesmo? Será que eu sou beta mesmo? E aí a gente confunde, mas na essência é um só. Mas a gente pode treinar e ajustar e aprender as qualidades do beta ou do alfa para se complementar também. Temos mais, Amandinha? Não? O pessoal do online, se tiver, a Amandinha está aí de olho em vocês. Mais alguém aqui do auditório tem perguntas? Esse é o momento, hein? A nossa amiga ali levantou a mão. Ali, Silvio. Qual seria a comunicação assertiva dentro de uma empresa? Qual seria a comunicação assertiva dentro de uma empresa? É uma pergunta muito ampla, mas eu acho que a melhor comunicação é aquela que é transparente e funcional. Então, eu estou conseguindo expressar o que eu gostaria, conforme eu expresso, as coisas mudam. Essa é a comunicação assertiva, é quando o meu objetivo é alcançado. Eu disse para fazer isso, estão fazendo isso? Eu disse que era por esse caminho, está todo mundo indo nesse caminho? Então, isso tem sido assertivo, senão ela está disfuncional. Aí a gente precisa ajustar os ponteiros para virar de forma assertiva, né? Quem mais? Eu? Ali atrás. Salvador Serrato. Parabéns, Vitória. Obrigada. Estava eu aqui refletindo, mas eu gostaria que você fizesse uma explanação sobre a figura do não, especialmente para quem tem filhos, né? Mas, de uma forma em geral, o não, ele bloqueia tudo isso aí que você está nos ensinando? Olha, você me colocou uma pergunta, hein? Já que eu sou Vitória do sim, agora eu tenho que falar sobre os nãos. Gente, o não é muito poderoso e muito importante. Então, ele faz parte e a gente precisa, né? Eu tenho uma frase que é assim, na dúvida, é não. Então, eu não vou com... O sim é muito claro, né? O sim é muito claro. Na dúvida, é não. Ah, eu não sei se isso vai ser melhor para a empresa. Então, é não. Ah, eu não sei se essa é a melhor... Então, é não. Vá procurar saber, vai estudar, vai atrás. Então, o não, ele é muito poderoso. Embora o sim mude tudo, o não também muda, tá, gente? Então, a gente precisa exercitar o não, que nem sempre é tão fácil dizer. Tem gente que tem dificuldade com isso, mas é necessário não só para as empresas hoje, mas no dia a dia. Então, a frase é, na dúvida, é não. E isso pode ser muito poderoso na comunicação também. Nosso amigo aqui na frente, ó. Opa, obrigado pela palestra, achei bem interessante. E fiquei triste em saber que ela é o alfa e eu sou o beta. E nós temos esses dois perfis lá no escritório. Ela é do não. E eu, assim, ela é o policial mau, eu sou o policial bom no escritório. Isso é bom. É complementar, não tem que ficar triste. É o equilíbrio, né? Isso eu Esse é o queria saber equilíbrio. se é bom. Isso é muito bom. Inclusive, gente, o que eu aconselho é, se eu tenho um time muito beta, eu preciso trazer um pouco mais de alfa. Se eu tenho um time muito alfa, eu trago um pouco mais de beta. Nas sociedades, é muito importante ter alfa e beta, porque a gente vai se complementando. Eu tenho sócia alfa e eu tenho sócia beta. E eu sou alfa. Então, naturalmente, às vezes eu quero dar uma porradona e vem uma que é beta e fala assim, calma, deixa que eu resolvo. Fica quietinho um pouquinho, deixa que eu resolvo. E aí ajuda, porque tem hora que o alfa precisa entrar em ação, como tem hora que é muito mais fácil para o beta ser assertivo naquilo. Então, a gente vai se complementando e isso acaba sendo, de fato, algo maravilhoso. E não tem, de novo, né, não tem o que é bom, o que é ruim, nem o certo e errado, é o que a gente é. Eu vou só complementar, né, que é engraçado que ele até, por ser muito beta, né, quando você tocou no ponto de que ele fica ali procrastinando para não falar, às vezes, do nada, eu chego, aí eu já observo ali, eu já quero dar feedback, eu já quero chamo um a um, depois falo com todo mundo. Ele, de novo você está chamando o pessoal, mas por quê? E, às vezes, quando é um feedback negativo, é muito legal, porque eu vou lá, dou a porrada, ele vem... E assopra. É. Faz parte do jogo. Imagina. Mais perguntas, pessoal? Aqui, ó. Parabéns pela palestra. Obrigada, Paulo. Desculpa se a pergunta for meio repetitiva em relação àquela que veio do YouTube, tá? Imagina. Então, tipo, se Você tem meio do caminho ou não, né? Ambientes diferentes ou públicos diferentes, às vezes você vê as pessoas se comportando de forma diferente, né? Aquela frase, tchutchuca para uns, tigrão para outros, né? Então, tipo assim... Eu não tinha ouvido, mas eu gostei. Então, Vou usar. Então, tipo assim,
Às vezes a pessoa com a equipe, ele é muito alfa. Mas a hora que ele está falando com a chefia, ele é muito beta. Ou se ele está falando num ambiente que ele conhece bem, ele é alfa. Se ele está num ambiente que ele conhece menos, ele é beta. Quer dizer, o ambiente, ou a plateia, ou o assunto pode mudar o estilo de comunicação? Ele não muda, de novo, na essência só tem um, mas ele influencia. Então, eu até brinco, a minha sócia beta, como as outras duas são alfas, ela fala assim, estou andando muito com vocês, estou falando coisa de alfa. Então, o ambiente, ele influencia a forma com que as pessoas se comportam, mas essa pessoa ela não está confortável em todos esses movimentos. Tem algum que deixa ela desconfortável e ela faz porque ela acha que é o melhor caminho. Então, tem que entender exatamente isso. Eu me sinto mais confortável em posições, né, propícias ali para o alfa. Mas, se eu tiver que me passar por beta, se for assertivo, eu farei isso. Só que, provavelmente, eu vou estar desconfortável, não é tão natural, eu vou estar um pouco mais engessada para fazer aquilo. Então, assim, é um ou outro, mas a gente se molda, sim, a gente consegue, às vezes, enganar de acordo com o ambiente ou com a influência que a gente tem. Muito obrigado. Você acaba sendo híbrido em alguns momentos. Se for estratégico, por que não, né? Pegar o lado positivo de um e o lado positivo do outro e tentar potencializar. Pessoal, eu sei que mais alguém provavelmente teria perguntas, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Fala assim lá, gente. Então já fica aqui o apelo e para a Vitória voltar mais uma vez e trazer mais uma palestra maravilhosa pra gente. Obrigada, gente. Quem gostou, bate palma, grita show aí pra Vitória. Obrigada, foi uma honra, como sempre. Obrigada, viu? Obrigada, Vitória.